Vitória vai a São Januário, o jogo seria às 11 da manhã, agora às 18h30. O que é que Condé pensa, o que é que ele acha, o que vai acontecer em São Januário? A briga de duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O rubro-negro, Rocha, que está se preparando para mais um aniversário, né? Daqui a 3 dias, 13 de maio, Vitória completa 125 anos de existência, já divulgou também algumas ações, como principalmente a missa, né, que já é tradição do Vitória. A missa vai acontecer na próxima segunda-feira, às 17h30, lá na igreja Nossa Senhora da Luz, lá no bairro da Pituba. Todo mundo pode acompanhar, que quiser dar uma chegadinha lá. E o Vitória está se preparando para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória precisa melhorar, né? O Vitória está na zona de rebaixamento. Como bem você falou na abertura do programa, mesmo que vença o Vasco da Gama, ele não vai deixar o rebaixamento, a zona de rebaixamento, mas vai ser importante para dar uma respirada melhor. A situação lá está tensa, né? O Vitória está aí, só tem 1 ponto ganho em 12 pontos disputados, tem que reagir, não pode ficar para trás. E o Vitória teve essa semana toda cheia de preparação. E como bem você falou, vamos ver o que o Condé vai fazer de diferente. Vamos ver as peças que ele vai colocar em campo, se ele vai manter os mesmos jogadores. Mas vamos aguardar, a semana foi toda cheia de treinamento. Ontem mesmo o treinamento aconteceu no gramado principal do Barradão, palco dos próximos jogos do Vitória, né? Começou com uma ativação na academia do clube, depois o Léo Condé bateu um papo com os prováveis titulares, que não sabemos quem é, não tem nem pistas, mistério total em relação à escalação do Vitória. O Vitória que ontem também fez trabalhos de jogadas ofensivas, fez um treinamento em campo reduzido com cruzamentos e finalizações. E, de certo mesmo, o Vitória tem 2 desfalques para esta partida. Wagner Leonardo, que acabou sendo expulso diante do São Paulo no último domingo, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória acabou sendo derrotado dentro do Barradão por 3-1. E o Everaldo, né? Everaldo está ali ainda se recuperando de uma lesão na anterior da coxa, que já deixa o Vitória, já desfalca o Vitória já praticamente 3 meses, já que a lesão aconteceu no dia 16 de fevereiro, véspera daquele Bavi, primeiro Bavi da temporada 24, onde o Vitória venceu no Barradão. Então o Everaldo ainda está de fora de combate, está se recuperando para poder retornar à equipe. Tem boas notícias, viu, torcedor? Se é que o torcedor acha isso aí, boas notícias, né? O Camutanga pode retornar, jogador que participou do treinamento de quarta-feira, participou de parte das atividades de ontem, pode retornar. Vamos aguardar na reavaliação que vai acontecer hoje à tarde em relação a esse jogador. Rodrigo Andrade também será reavaliado, esse aí eu acho sim que deve retornar à equipe. E o Yuri Castilho, atacante, que também já está de fora já algumas partidas. Tinha-se a expectativa dele ser relacionado para o jogo diante do São Paulo, não aconteceu. E o jogador, quem sabe agora, possa ser novidade do Condé para esse jogo diante do Vasco da Gama. Vale lembrar, como bem você falou também, Rocha, o jogo que seria 11 da manhã, passou para as 18h30, jogo esse válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o time, se ele mexer demais na equipe, ele pode até fazer um esquema com 3 zagueiros, né? Colocando o Camutanga, se tiver tudo ok com ele, Bruno Vini e o zagueiro Reinaldo. Reinaldo vai ser o titular da equipe. Isso aí já foi até dito pela assessoria do clube hoje pela manhã, lá na linha de transmissão do Vitória, onde eles disseram que o Reinaldo é o que vai dar a entrevista hoje à tarde, vai substituir Wagner Leonardo. Natural, porque tem as mesmas características. Zagueiro que joga pelo lado esquerdo. É o Reinaldo do elenco do Vitória, é só o Reinaldo que joga pelo lado esquerdo com a perna esquerda. Então é natural que seja o titular. O time provável do Vitória:
aí sim, levando em consideração o que eu falei. Pode usar 3 zagueiros, pode usar 2 volantes, 2 meias, pode usar 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Não sabemos ainda o que é que pensa o Condé, mas de fato ele vai fazer alguma coisa diferente. Então, levando em consideração a escalação com 3 zagueiros, seria Camutanga, Bruno Vini e Reinaldo. Lembrando que Camutanga vai ser reavaliado à tarde, não sabemos ainda se vai para o jogo. Alas, Zeca de um lado, Patrick Calmon do outro, ou o William Lepo no lugar do Zeca, já que o Zeca foi tirado como bode expiatório, né? Quando as coisas não vão bem, o torcedor do Vitória sempre escolhe um jogador. Desta feita foi o Zeca, então pode pintar Zeca ou William Lepo nas alas, junto com o Patrick Calmon na ala esquerda. O William Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade, Mateuzinho e o jogador Daniel Júnior ou Jean Mota. E na frente, o Janderson e Oswaldo. Pensando em 3 zagueiros. Pensando agora em 2 zagueiros, Zeca, Camutanga, Reinaldo e Patrick Calmon, que eu acho mais natural. O William Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade, se tiver ok. Juntamente com o Mateuzinho, Janderson e Oswaldo. Acho uma escalação mais plausível. Mas como bem você disse, né, Rocha? Pode dar uma descansada no Oswaldo. É por isso que a gente tem que aguardar ainda o treinamento de hoje à tarde e o Vitória que vai fechar sua preparação amanhã pela manhã, para aí sim definir os 22 ou 23 jogadores que viajam com a delegação rubro-negra. Vitória que vai deixar Salvador amanhã à tarde com destino ao Rio de Janeiro para esse jogo diante do Vasco da Gama. Vitória que hoje é o 18º, ele tem que melhorar, foram 12 pontos, só ganhou um empate, justamente diante do Bahia, naquele em que vencia por 2-0, o Bahia conseguiu o empate e poderia até ter vencido no segundo tempo, né? Seria muito pior para o Vitória. Vitória que tem aí um saldo de menos 5 gols, e mesmo que ele vença, ele não deixa a zona de rebaixamento, porque o 16º é o Fluminense do Rio de Janeiro, com 5 pontos. Se o Vitória ganhar, ele vai a 4, ele não passa o Juventude, ele passa o Vasco, já que o confronto é direto, Vitória e Vasco, Vasco é o 17º. Então, Vitória ganhando ficaria na 17ª colocação, Silva Rocha. Muito bem. Você estaria na zona de rebaixamento, não é isso? 17. Sim. Trocava de lugar com o Vasco, né? Sim, exatamente. Mas agora, se não deixaria a zona. Se o Atlético ganhar, aí Se depende do saldo, né? Isso, exatamente. Porque aí, se o Atlético ganhar e fizer um saldo melhor do que o que ele fizer no jogo, ele pode ir para 18º. Isso. Né? Exatamente. Se o Vitória ganha, Rocha, exemplo, Vitória ganha de 1-0, o Atlético Goianiense ganha de 2. O Vitória vai ficar em 17º ou em 18º, o Atlético em 17º e o Vasco em 19º. Pois é. O Vitória não sai do lugar, mesmo que se o Atlético ganhar com 2 gols. Né? O Vitória perfeito. se mantém em 18º. E o Vasco é que vai para 19º. Né? Seria isso aí. Exatamente. O Vasco vai continuar com... O Vasco tem 3 pontos, não é isso? O Vasco tem 3, isso. Pronto. O Atlético iria para 4, o Vitória para 4 e ele ficaria com 3. Ele ia ser 19º. O Vitória 18º e o Atlético 17º. Né? Essa seria, no caso desses 2 placares que nós falamos aí. Isso. Né? 1-0 pro Vitória e 2-0 pro Atlético. Tipo assim.